Eu sou Gabriela, tenho 28 anos e sou a consultora de RH mais nova que eu conheço. Mas eu só consegui isso porque eu parei de acreditar que para me tornar consultora de RH eu precisava trabalhar 10, 20, 30 anos em uma grande empresa ou estar numa posição de gestão em uma multinacional. Outra coisa que eu parei de acreditar é que eu precisava saber tudo sobre RH antes de me tornar consultora. Esse é praticamente o começo do fim. RH, o senhor trabalha com RH? Eu trabalho com RH. Está um pouco sério, talvez eu tenha ficado até um pouco bolada. Eu estaria até hoje estagnada dentro de uma salinha pequena, trabalhando mais de 14 horas por dia, até mesmo nos sábados, para uma chefe que trabalhava muito menos do que eu e que acabava levando todos os méritos do meu trabalho. Mas eu entendi que eu não precisava me limitar àquela empresa. Eu entendi que eu poderia fazer o mesmo trabalho que eu realizava por uma única empresa para várias outras empresas que precisavam do meu trabalho. Legal! Que o dinheiro que eu recebia até então de uma única empresa, e era dessa forma que eu estava acostumada, eu poderia receber de 5, 10 empresas diferentes. E o mais importante é que eu poderia ser a dona da minha agenda, decidir os meus horários, os meus dias de trabalho e como eles funcionariam. Empolgante! Eu entendi que isso me traria muito mais desafio, muito mais aprendizado e que isso aumentaria muito o impacto do meu trabalho no mercado. Eu entendi também que eu não precisava ser a especialista de RH para todo mundo e que escolher bem o tipo de cliente que eu iria atender me tornaria uma especialista muito requisitada, sem ter a necessidade de dominar tudo. É sério, você sabia que existem 17 empresas para cada profissional de RH que existe no mercado? É um mar inteiro de oportunidades e esse mercado de consultoria está apenas começando. As empresas precisam de consultores de RH qualificados para contratar e não estão encontrando esses profissionais no mercado. É verdade. E você que está aqui agora assistindo a esse episódio tem a maior oportunidade da sua vida de entrar nesse mercado, ser referência nele desde que as empresas descobriram que máquinas e tecnologias não funcionam sem as pessoas. Só que assim, eu acordei para isso de verdade quando eu me percebi em uma situação de desgaste extremo dentro de uma empresa. Eu olhava para aquilo e eu sabia que mesmo se eu continuasse crescendo dentro da empresa, eu não teria a vida que eu queria. Mas mesmo assim, por medo de perder a estabilidade, de ficar sem grana, com medo de começar sozinha e não saber o que fazer, eu acabava continuando lá. O meu maior sonho era chegar numa posição de gestão. E quando eu cheguei lá, eu me vi presa, extremamente frustrada e decepcionada. Eu trabalhava mais do que o dono da empresa até, a pressão nessa posição era gigante, era muita cobrança, eu não tinha vida e eu não ganhava para tudo isso, para toda essa responsabilidade, para toda essa cobrança. E mesmo que eu ganhasse de fato para isso, eu não ia ter tempo de usufruir desse dinheiro, de viver uma vida, porque eu mal tinha tempo de comer, de almoçar na época. A minha saúde emocional, a minha saúde mental estava indo pro ralo de fato e eu me sentia completamente estagnada, congelada naquela posição. E o pior de tudo, de estar nessa posição, é entender que eu poderia sim, de fato, ajudar muito mais a empresa onde eu estava trabalhando. Mas eu percebi que as pessoas não queriam que isso acontecesse, que elas acabavam de uma forma ou de outra limitando ou bloqueando o meu crescimento dentro da empresa. E isso fazia com que os meus projetos não andassem da melhor forma lá dentro. Acabava virando uma incomodação gigantesca, tendo que aprender a lidar nessa arena política da gestão que é tão forte dentro das empresas, para no fim de tudo não receber nenhuma valorização pelo trabalho que eu vinha realizando. E eu tô te falando isso porque eu não quero que você precise chegar nesse ponto que eu cheguei. Você não tá entendendo, eu cheguei a entrar em burnout na época. Você não precisa passar pela mesma situação que eu passei antes de entrar em ação e mudar a sua vida.
E se você está passando por isso agora, segura a onda aí, porque essa vai ser a última semana de sofrimento. Tem solução e é sobre isso que vamos falar durante toda essa semana. Mas antes eu quero te parabenizar por estar aqui, por estar olhando para você, por estar olhando para o seu sonho, para a liberdade que você quer construir através da consultoria. Trabalhando no RH, a gente tem essa mania chata de fazer tudo pelas outras pessoas e acaba esquecendo de olhar para si mesmo. E esse é o pior erro que alguém pode cometer. Lá no avião, quando a cabine despressuriza, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a máscara e colocar na gente para que a gente possa ajudar mais pessoas depois disso. Se a gente ajuda outras pessoas, a gente acaba morrendo e não ajuda ninguém, e a gente não pode deixar isso acontecer com a nossa carreira. Aqui você vai aprender o passo a passo para construir a sua consultoria de RH, ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje, ter liberdade de construir a sua agenda e ajudar muito mais pessoas e empresas através do seu trabalho. Eu decidi me tornar consultora de RH em fevereiro de 2019, depois de almoçar com uma amiga minha que era consultora. Ao tomar aquela decisão, passei alguns meses me organizando. Em maio de 2019, eu efetivei o meu desligamento da empresa. Em julho, 2 meses depois, eu já tinha a minha primeira cliente. Em setembro, eu já tinha 3 clientes. Finalizei o ano e comecei 2020 com 5 clientes fixos de consultoria mensal. Hoje, 2021, eu posso dizer que eu já consigo escolher os clientes com quem eu trabalho. Chego a negar muitas dessas propostas porque eu quero definir e escolher que dias e turnos da semana eu vou trabalhar. Mas se você está achando que eu cheguei aqui por sorte ou porque eu tenho alguma coisa especial, você está muito enganada. Eu nasci num lugar onde até hoje não existe asfalto. Para chegar lá nos meus pais, eu preciso usar uma estrada de chão. A cidade de onde eu vim tem menos habitantes do que esse condomínio aqui onde eu moro hoje. Eu comecei trabalhando como faxineira em 4 casas diferentes e eu dizia para todo mundo que eu trabalhava como babá porque eu tinha vergonha do que eu fazia. Prestei vestibular para letras na época porque eu gostava muito de ler e de escrever, mas acabei ganhando uma bolsa para ciências contábeis que não tinha nada a ver com o meu curso inicial e tive que aceitar porque eu de fato não tinha grana para custear o curso de letras. Acabei aceitando a bolsa para ciências contábeis. Todo o dinheiro que eu recebia do meu trabalho eu acabava gastando em transporte para conseguir ir e vir da faculdade na época. E foi através do curso de Ciências Contábeis que eu consegui o meu primeiro estágio administrativo. Depois de um ano, participei de um processo seletivo para a área de departamento pessoal e fui selecionada mesmo sem saber nada sobre a área, sem ter experiência nenhuma lá no alto dos meus 20 anos. Entrei como auxiliar e fui galgando outros cargos dentro da organização, migrei para a área de recursos humanos, fui promovida assistente, analista. E aí eu decidi que eu queria vir para a capital do estado, queria sair do interior, queria vir morar sozinha. Vim para a capital do estado através de uma vaga de especialista que eu fui selecionada e em menos de 5 meses eu já estava coordenando uma equipe de recursos humanos nessa empresa. Ao assumir essa posição de coordenação de RH, eu tive que fazer a implantação de um RH estratégico do zero, fazer a formação de uma equipe do zero. E quando eu terminei essa implantação, quando eu vi tudo rodando, quando a equipe estava montada, o processo todo acontecendo, eu percebi que era exatamente isso que eu poderia transformar numa solução para entregar para outras empresas. Naquele momento eu percebi que tudo que eu fiz por aquela única empresa eu poderia fazer por muitas outras e com isso aumentar o impacto do meu trabalho no mercado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E eu vou te ensinar a transformar o que você faz hoje, o que você sabe fazer atualmente, o serviço que você realiza hoje, em uma solução atrativa para buscar seus futuros clientes. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, que vai acontecer na quarta-feira às 9 horas. O que eu preciso que você entenda agora é que ao decidir oferecer esse serviço de implantação de um RH estratégico para as empresas, eu tive que abrir mão de trabalhar com recrutamento, de
trabalhar com treinamento, de trabalhar com tudo que eu não gostava na época, mas que era muito popular no mercado de consultoria de RH. Eu decidi me tornar especialista em uma única solução, me tornei referência nela e as empresas começaram a me reconhecer no mercado por isso. Quando eu passei a ser conhecida pelas empresas, eu comecei a entender exatamente quem era o meu cliente, quem era o meu nicho de atuação. E assim eu me tornei referência no meu mercado. Eu não tentei ser tudo para todo mundo, eu escolhi ser a melhor dentro da minha área de atuação, dentro da única solução que eu escolhi oferecer para os meus clientes. E isso fez toda a diferença, ajudou a construir e solidificar a minha consultoria em menos de 6 meses no mercado. Parabéns! Eu desenvolvi uma formação em consultoria de RH e lá eu ensino tudo isso para as minhas alunas, a fazerem exatamente a mesma coisa, independente de qual seja a sua especialidade de atuação dentro do RH. E quer saber, em novembro de 2020 eu me tornei mãe dessa mocinha aqui, chamada Laura, e eu não quero nem imaginar como seria a minha vida se eu continuasse trabalhando como CLT, como eu trabalhava antes, mais de 14 horas por dia, até nos sábados. Eu teria pena dela, porque eu simplesmente não teria tempo de curtir cada momento que eu vivo com ela hoje. E é sobre isso, sabe? Não é sobre ser consultora, não é sobre ter uma empresa, sobre ter uma consultoria. É sobre ter liberdade de construir a sua agenda. É sobre ter liberdade e ter poder de escolha. E sabe qual a melhor parte de ser consultora que eu só percebi depois? É que quando eu entro numa empresa, eu entro para ser consultora. Parece redundante, né? Mas eu saio total daquele papel de executora, de operação, de estar fazendo o tempo inteiro, para atuar como um profissional estratégico de fato. Hoje eu não entro numa empresa para ficar amontoada numa salinha com outras 5 pessoas falando dos colegas de trabalho o dia inteiro. As empresas me procuram para resolver um problema que ninguém lá dentro conseguiu solucionar para elas. Quem me chama, quem me contrata, com quem eu lido todos os dias é o dono da empresa, são os grandes executivos das empresas. E quando eu chego nessas empresas, eu sou respeitada, eu sou ouvida, enxergo em mim alguém que tem autoridade dentro da área de recursos humanos, eu tenho espaço para trabalhar, os meus projetos acontecem, as minhas soluções, as minhas indicações são aceitas. E isso é uma coisa que você precisa saber. Para eu trabalhar uma tarde por semana dentro da empresa, eu cobro um mínimo de R$3.000 por mês. Se eu for pensar nisso há 2 anos atrás, eu trabalhava um mês inteiro para ganhar a mesma coisa. Então faz as contas aí. Se dentro de uma semana a gente tem 5 dias, 10 turnos, você tem aí um potencial de ganho de pelo menos R$30.000 ou muito mais. Hoje eu tenho filas de cliente me esperando, o que significa que sim, eu poderia aumentar em muito o valor que eu cobro hoje. Ao longo dessa semana eu vou te ensinar o passo a passo para você se tornar uma consultora de RH muito maior do que eu e, por que não, muito mais bem sucedida do que eu sou hoje. Algumas pessoas me perguntam por que eu estou formando concorrentes para o mercado, mas a verdade é que eu não estou formando concorrentes, eu estou formando colegas de trabalho. Colegas essas que eu vou ter a honra de indicar para todas as empresas que eu simplesmente não consigo atender hoje. Mais do que isso, eu estou formando um grupo de elite de profissionais de RH, um grupo de profissionais que transforma primeiro a sua vida e impacta todo o mercado ao seu redor.
Empresas médias e pequenas precisam muito do trabalho que você já sabe realizar hoje. Precisam muito de profissionais de RH como nós. E eu não tenho a mínima pretensão ou ambição de atender um mercado de milhões de empresas que precisam de você, precisam de mim e de profissionais de RH qualificados nesse mercado. Agora você deve estar se perguntando, será que isso é para mim? Será que eu posso? O que eu preciso para começar a ser uma consultora de RH? A resposta é muito simples. Primeiro, você precisa abandonar a ideia de que trabalhar em uma única empresa vai te gerar segurança e estabilidade. Isso é uma mentira. Receba! Outra coisa que você precisa entender é que a demanda por consultorias de RH é muito maior do que a oferta de consultoras no mercado. Então você precisa começar a se posicionar nesse mercado e isso não vai exigir de você que você passe de porta em porta nas empresas oferecendo o seu serviço. As empresas vão vir atrás de você. Agora anota aí porque eu vou te falar exatamente tudo o que você precisa para começar. Presta atenção. Você não vai precisar de uma estrutura física. Você pode trabalhar no conforto do seu lar, no seu home office mesmo, junto com a sua família, junto com os seus filhos, ou então, quando necessário, utilizar a estrutura que os seus clientes vão te oferecer para o trabalho. Você também não precisa de uma formação em RH. Nesse tempo todo, por todos esses clientes que eu já atendi, nunca me perguntaram qual a minha formação, até porque eu sou formada em contábeis, né? Você também não precisa de uma posição de gestão no seu currículo. Lembra que as empresas querem resultado. Você, na prática, não está indo para uma entrevista de emprego onde o seu currículo é o mais importante. No mercado de consultoria, o que conta mesmo é a sua capacidade de oferecer soluções para os problemas que o cliente está enfrentando. Então, o que você realmente precisa é um computador com internet, um método de trabalho e um serviço que você saiba realizar que possa se transformar em uma solução para o seu cliente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na segunda aula da nossa websérie Consultora de Sucesso, que vai acontecer na quarta-feira. No nosso próximo episódio, você vai descobrir qual é a solução que você pode e quer oferecer para o mercado como consultora de RH. E eu já vou te dizer uma coisa, dentro de você existem inúmeras soluções que você nem imagina. Só que lá no dia a dia da empresa, você acaba ficando limitada pelo que as políticas internas te permitem dizer. No mercado de consultoria, você está lidando de igual para igual com o dono da empresa, o que te dá muita liberdade de falar o que está passando na sua cabeça, sem ficar com medo de ser desligada, de ser perseguida, de ficar de mal com o seu gestor depois. É exatamente isso que eles esperam de nós como consultoras, o máximo de franqueza e honestidade sobre a situação que eles estão enfrentando, para que a partir disso eles possam construir soluções efetivas. Ah, mas eu tenho mais uma coisa que é muito importante que você faça para começar ou então para se solidificar nesse mercado de consultoria, caso você já tenha começado, que é assistir todos os episódios dessa série, websérie Consultora de Sucesso, porque em cada um deles eu vou trazer uma chave diferente para o teu sucesso na consultoria de RH. Hoje a principal chave foi: defina um único serviço que você quer oferecer, porque na próxima aula eu vou te ensinar a como transformar isso em uma solução para o seu cliente. E agora que você já sabe disso, faz o seguinte: vai lá no meu Instagram, porque eu acabei de fazer uma postagem, e me conta lá nos comentários qual foi o seu maior aprendizado, o seu maior insight ou a ficha que caiu assistindo esse primeiro episódio da nossa websérie aqui. Tô te esperando no nosso próximo episódio, que vai ser liberado na quarta-feira às 9 horas. A gente conversa mais lá no Instagram. Tô te esperando lá. Dá tchau, Laurinha! Tchau, titia! Tchau!